A chuva caía com violência que só o Texas conhece, transformando a estrada de terra em lamaçal traiçoeiro. Nina Oliveira apertava o volante da van velha, os limpadores lutando contra a água que transformava tudo em borrão. Ela estava completamente perdida no Hill Country texano, sem GPS, sem sinal, sem ideia de onde ficava a fazenda Miller. A brasileira de 27 anos viajava sozinha pelos Estados Unidos há 6 meses, trabalhando como veterinária voluntária em fazendas. O estouro do pneu soou como um tiro. A van derrapou violentamente e Nina pisou no freio, sentindo o coração explodir. O veículo parou torto na lateral da estrada e Nina encostou a testa no volante tentando controlar o pânico. Lá fora a tempestade rugia, batendo no teto de lata com fúria que parecia querer arrancá-lo completamente. Foi quando viu luzes fracas tremulando através da cortina de água. Definitivamente luzes de uma propriedade a uns 2 quilômetros. Nina não pensou 2 vezes. Pegou a mochila com a bandeira do Brasil pendurada e saiu correndo sob a chuva. Ela corria tropeçando na lama, o frio cortando como lâmina, até alcançar um celeiro enorme de madeira. Dentro cheirava a feno e cavalos, e Nina se arrastou até uma pilha de fardos no canto mais seco. Seus membros tremiam incontrolavelmente, parte pelo frio e parte pela adrenalina que ainda corria nas veias. Com os últimos resquícios de energia, Nina colocou os fones de ouvido, buscando conforto na música sertaneja brasileira. A voz rouca de um cantor falando sobre saudade foi a última coisa que ouviu antes de desmaiar. E antes que eu continue, se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo essa história. O amanhecer trouxe um silêncio estranho, quebrado apenas por gotas caindo do telhado e relinchos baixos dos cavalos. Nina abriu os olhos devagar, desorientada, o corpo dolorido reclamando de cada músculo que tinha usado na corrida. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, e quando a memória voltou, ela sentou-se de supetão. Foi quando o viu parado na entrada do celeiro, uma silhueta masculina recortada contra a luz dourada do amanhecer. Ele era alto, ombros largos, usava chapéu de cowboy e botas de couro que refletiam a luz matinal. Ele não se mexeu por um longo momento. Apenas observou Nina com uma intensidade que a fez sentir cada centímetro de sujeira. Quando finalmente falou, a voz dele era grave, arrastada naquele sotaque texano que ela tinha dificuldade de entender completamente. Nina se levantou rápido demais e a tontura quase a derrubou, mas se apoiou num fardo de feno. Ele deu um passo para dentro e a luz revelou seus traços. Olhos claros, penetrantes, mandíbula forte, expressão entre desconfiança e curiosidade. Então ele disse palavras que fariam o estômago de Nina dar um nó. Você está muito longe de casa, moça. Nina tentou explicar em seu inglês, com sotaque carregado que havia se perdido na tempestade, que o pneu tinha furado. As palavras saíam atropeladas, meio fora de ordem, porque o português ainda dominava seus pensamentos depois de apenas 6 meses. Ela viu algo mudar no rosto do homem, a tensão nos ombros relaxando apenas um pouco naquele momento. Ele pediu documentos e Nina mostrou tudo o que tinha, cartas de recomendação das fazendas onde havia trabalhado, comprovantes de voluntária. O homem leu tudo em silêncio com atenção que pareceu durar horas, enquanto Nina mordia os lábios nervosa. Quando ele finalmente devolveu os documentos, havia respeito genuíno naqueles olhos claros. Você deve estar com fome, vem. Nina seguiu o homem que se apresentou como Garrett Stone, dono daquele rancho há 3 gerações pela família. Ela saiu do celeiro para a grama molhada que brilhava sob o sol texano e foi quando viu a casa. Não, aquilo não era casa. Era uma mansão de pedra e madeira que parecia saída de revista de arquitetura. A estrutura tinha varandas enormes e vidraças que refletiam as colinas verdes ao redor em perfeita harmonia com a natureza. Nina parou de andar,
boca aberta em choque, e Garrett olhou para trás com um meio sorriso que transformou seu rosto sério. "Bem-vinda ao Stone Valley Ranch", ele disse simplesmente, como se não estivesse apresentando uma propriedade de milhões de dólares. Nina engoliu seco, de repente muito consciente de que tinha dormido no celeiro de alguém muito rico. Ela se perguntou em que tipo de problemas tinha se metido ao invadir aquela propriedade sem querer. O que esse cowboy milionário faria com uma brasileira perdida que havia invadido seu território na calada da noite? A resposta para essa pergunta mudaria a vida de Nina de formas que ela jamais poderia imaginar naquele momento. A cozinha da mansão era maior que a casa inteira onde Nina havia crescido em Minas Gerais, impressionante em cada detalhe. Ela sentou-se numa mesa de madeira maciça, tentando não tocar em nada com as mãos ainda sujas de terra. Garrett se moveu pela cozinha com familiaridade surpreendente, preparando café forte que cheirava a céu e fritando bacon. O café da manhã que ele colocou na frente de Nina era uma obra calórica. Biscoitos enormes cobertos com molho branco grosso. Nina tentou comer educadamente, mas seu rosto devia estar traindo cada pensamento que tinha sobre aquela comida estranha. Garrett soltou uma risada baixa e genuína, um som que parecia não acontecer fazia tempo naquela cozinha vazia demais. "Não gostou do molho, né?" ele disse. E quando Nina corou, tentando negar, ele riu mais alto ainda. "Tudo bem, é coisa de texano mesmo, deve ser muito diferente da comida do Brasil, imagino." Ele continuou servindo mais café. Eles conversaram durante o café, Nina contando sobre pão de queijo e café com leite das manhãs mineiras. Garrett ouviu fascinado, como se estivesse descobrindo um mundo completamente novo e cheio de possibilidades que nunca tinha imaginado. Foi quando ele deu a notícia que fez o coração de Nina afundar como pedra no lago profundo. A tempestade havia bloqueado as estradas, árvores caídas e pontes alagadas. Ia levar uns 3 dias até limpar tudo. 3 dias presa ali com um estranho no meio do nada. Nina sentiu o pânico subir novamente. Mas Garrett rapidamente ofereceu uma proposta que fazia sentido prático e beneficiava ambos os lados da situação. Ele tinha quartos de sobra, éguas prenhas que precisavam de cuidados, um cavalo mancando, e o veterinário só voltaria na semana seguinte. Ela poderia ficar e ajudar em troca de hospedagem e comida durante aqueles dias de espera forçada. Nina ouviu sua própria voz aceitar antes que seu cérebro terminasse de pesar prós e contras da situação inusitada. Era exatamente o tipo de experiência que ela buscava viajando pelos Estados Unidos, trabalho real com animais diferentes das fazendas brasileiras. O momento cômico veio logo depois, quando Nina viu um homem mais velho de chapéu surrado e roupas sujas consertando uma cerca. Assumindo que aquele era o dono do lugar porque estava trabalhando pesado, Nina se aproximou toda formal e agradeceu pela hospitalidade. O homem olhou para ela completamente confuso antes de cair na gargalhada. "Moça, eu sou o Tom, o caseiro, o patrão é aquele ali." Nina passou o resto daquela primeira manhã nos estábulos, e foi como voltar para casa de uma forma inesperada. Os animais respondiam à sua voz suave em português, ao toque gentil, mas firme de mãos que tinham nascido para curar. Ela se perdeu no trabalho de forma que fazia as horas passarem, sem que percebesse o tempo correndo rapidamente. Garrett trabalhava ao lado dela, observando cada movimento, cada técnica que Nina aplicava com anos de experiência prática. Quando a égua prenha finalmente relaxou sob os cuidados de Nina, ele viu genuína admiração nos olhos claros dele. "Onde você aprendeu isso?" Garrett perguntou enquanto caminhavam de volta para a casa no crepúsculo dourado que pintava tudo. "Essa técnica de acalmar a égua, o jeito que você examinou ela, é diferente de tudo que já vi aqui." Nina sorriu, tocando a pulseira que tinha sido da mãe e que nunca saía do seu pulso por nada. "Minha mãe me ensinou.
Ela tinha uma fazenda pequena em Minas, poucos animais, mas ela conhecia cada um pelo nome. A saudade apertou como sempre apertava quando falava da mãe que tinha partido cedo demais da vida. Ela dizia que não precisa de tecnologia cara para cuidar bem dos animais. Precisa de paciência, observação e amor verdadeiro. Sua mãe era sábia, Garrett disse baixinho, e havia algo na voz dele que fez Nina olhar de lado com curiosidade. Eles chegaram à varanda da mansão justo quando o sol tocava o horizonte, explodindo em tons de rosa e púrpura. Ficaram ali parados lado a lado, dois estranhos compartilhando um pôr-do-sol e um silêncio que de alguma forma não era desconfortável. Nina sentiu algo mudar no ar entre eles. Algo sutil, mas inegável como eletricidade antes de tempestade. Ela ia comentar sobre as cores incríveis do céu texano quando o som chegou, grave e potente, motor caro se aproximando. Uma caminhonete preta e reluzente apareceu levantando poeira dourada na luz do entardecer que pintava tudo de alaranjado. Garrett ficou tenso imediatamente, os ombros se emperrando, a mandíbula apertando visivelmente sob a barba por fazer. Nina viu prazer e expectativa morrerem nos olhos dele tão rápido que foi como ver uma luz se apagar completamente. A caminhonete parou em frente à casa, com precisão que falava de familiaridade com aquele lugar e aquelas pessoas. Quando a porta se abriu, Nina entendeu instantaneamente que os próximos 3 dias tinham acabado de ficar infinitamente mais complicados do que imaginava. A mulher que desceu era deslumbrante de uma forma que fazia Nina se sentir pequena e completamente inadequada naquele momento. Alta, loira, vestida com roupas de grife mesmo ali no meio do campo, salto alto caro afundando na grama. Ela subiu as escadas da varanda com movimentos calculados. Parou ao lado de Garrett perto demais, íntima demais. Só então pareceu notar Nina, os olhos azuis gelados correndo pela brasileira, numa avaliação tão rápida e desdenhosa que foi insulto. "Garrett, querido!" a mulher disse, e o jeito que ela disse, "querido", fez cada músculo no corpo de Nina se contrair em alerta. Victoria Lane, esse era o nome dela, e Nina gravou na memória como se fosse uma ameaça real e presente. Garrett se afastou da mulher, criando distância deliberada, e quando falou, sua voz estava cuidadosamente neutra de uma forma que gritava história. "Victoria não esperava você hoje", ele disse, e Nina tinha certeza que aquela mulher seria um problema muito maior. Victoria ignorou o tom nada acolhedor de Garrett e virou toda a atenção para Nina, os olhos percorrendo a roupa simples. "E quem é sua nova amiga?" Ela perguntou com um sorriso que era puro veneno disfarçado de educação e gentileza falsa. Nina se apresentou com a cabeça erguida e sotaque carregado de orgulho, não de vergonha como Victoria provavelmente esperava que fosse. "Sou Nina, veterinária voluntária do Brasil. A tempestade me pegou e Garrett ofereceu abrigo até as estradas abrirem novamente", ela disse estendendo a mão. Victoria olhou para a mão de Nina como se fosse algo contaminado que poderia passar doença terrível, mas finalmente a apertou com a ponta dos dedos. O aperto foi tão breve e desdenhoso que mal contou como contato humano entre duas pessoas civilizadas. "Brasileira", Victoria disse, conseguindo fazer a palavra soar como insulto grave. "Que exótico! Garrett sempre teve um coração tão generoso com casos de caridade." A farpada atingiu exatamente onde Victoria pretendia que atingisse com precisão cirúrgica. Mas antes que Nina pudesse responder algo, Garrett interveio. "Nina não é caso de caridade. Ela salvou minha melhor égua prenha, hoje com técnicas que eu nunca tinha visto na vida", Garrett disse com voz carregada de aviso. Havia algo na forma protetora que ele defendeu Nina que fez Victoria apertar os olhos em raiva mal disfarçada e perigosa. Victoria mudou de tática com suavidade de cobra trocando de pele, virando todo o charme e necessidade fabricada para Garrett. "Querido,
Vim discutir os papéis da venda do lote sul. Você não respondeu meus últimos 5 telefonemas. Ela disse, puxando uma pasta-cara. Podemos conversar no escritório? Em particular? A ênfase em particular foi uma demissão clara de Nina, que entendeu perfeitamente a mensagem. Nina tomou a decisão de não ficar ali como peça de disputa territorial entre dois ex-alguma coisa que claramente tinham história complicada. Eu vou checar os cavalos de novo antes de escurecer, ela disse, descendo as escadas da varanda rapidamente, sem olhar para trás. Mas não antes de ver o lampejo de vitória nos olhos de Victoria e algo parecido com desespero nos de Garrett. Nina caminhou de volta para os estábulos com passos rápidos, o peito apertado, com emoções que não devia estar sentindo ainda. Ela não tinha direito de sentir ciúmes. Conhecia Garrett há menos de um dia. Ele não era nada dela, de forma alguma. Mas enquanto tentava se distrair escovando cavalos, Nina não conseguia parar de imaginar o que acontecia naquele escritório com porta fechada. Dentro da mansão, Victoria trabalhava sua magia com precisão de cirurgiã experiente que sabia exatamente onde cortar para causar dor máxima. Ela espalhou papéis na mesa enquanto falava sobre números e contratos, mas seus olhos estudavam cada reação de Garrett, procurando brechas. Garrett, eu sei que não é da minha conta. Ela começou com aquele tom que sempre precede algo que definitivamente é invasivo. Mas você realmente sabe quem é essa moça, Nina? De onde ela veio de verdade ou o que ela quer aqui? Garrett olhou para cima dos papéis, os olhos estreitando em aviso claro de que pisava em terreno perigoso naquele momento. Viu os documentos dela? As cartas de recomendação? Ela é legítima. Ele respondeu com firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Victoria soltou uma risada suave que conseguia soar genuinamente preocupada para quem não a conhecesse bem o suficiente para ver através da máscara. Documentos podem ser forjados, querido. Você sabe disso melhor que ninguém depois de tudo que já passou nos negócios ao longo dos anos. Ela se aproximou da mesa, inclinando-se de forma que desenhava seu decote perfeitamente, usando cada arma no arsenal feminino disponível. Você é um dos homens mais ricos do condado. Todo mundo sabe disso. Seria tão fácil para uma estrangeira se aproveitar da sua solidão. Ela colocou a mão no braço de Garrett, num gesto que fingia conforto, mas era pura manipulação calculada e fria. Desde que Sarah morreu, você se fechou tanto, ficou tão vulnerável. Eu só me preocupo com você porque sei como as pessoas podem ser oportunistas. A menção de Sarah foi golpe baixo e Garrett se afastou do toque de Victoria, como se queimasse a pele dele com ferro quente. Não fala sobre Sarah, ele disse, a voz baixa e perigosa de uma forma que fez Victoria recuar levemente com receio. Victoria soube que tinha pisado em terreno minado, mas já tinha plantado a semente necessária. Já tinha feito Garrett questionar e duvidar exatamente como pretendia. Ela recuou com graça, voltando aos papéis, como se a conversa sobre Nina fosse apenas preocupação passageira de amiga, não ataque estratégico. Garrett assinou os papéis sem realmente lê-los, a mente claramente em outro lugar, longe daquela sala sufocante, cheia de memórias. Quando Victoria finalmente saiu 1 hora depois, tinha um sorriso satisfeito nos lábios de quem sabia que tinha vencido a primeira batalha importante. Garrett encontrou Nina nos estábulos, e mesmo na luz fraca das lâmpadas, ele podia ver que ela havia chorado recentemente. Os olhos vermelhos que ela tentava esconder, focando com intensidade exagerada em escovar um cavalo que já brilhava de tão limpo. Ele parou na entrada do box, não sabendo o que dizer, as palavras de Victoria ainda ecoando na cabeça como veneno. Desculpa por Victoria. Ele disse finalmente, a voz saindo mais rouca que pretendia naquele momento de vulnerabilidade. Ela pode ser intensa às vezes, temos história complicada de negócios e ela não aceita bem limites que coloco. Nina deu de ombros sem parar de escovar, sem olhar para ele. Não precisa se desculpar.
É óbvio que vocês têm passado juntos. Nina, Garrett começou dando um passo para dentro do box, diminuindo a distância entre eles conscientemente. Eu preciso que você entenda uma coisa sobre Victoria e eu. Nina finalmente parou de escovar e se virou encostando no cavalo, como se precisasse do apoio do animal grande e forte. Garrett viu vulnerabilidade e determinação lutando no rosto dela. Brasileira orgulhosa que não queria parecer afetada, mas era transparente demais para esconder emoções. Garrett explicou que Victoria e ele tinham sido sócios de negócios, e sim, havia algo mais há muito tempo atrás. Mas nunca foi amor verdadeiro. Era conveniência e expectativa social. Duas pessoas que faziam sentido no papel, mas não na realidade prática. Depois que Sarah morreu, ele havia terminado tudo, porque não conseguia fingir sentir o que não sentia de verdade. E o que ela quer agora? Nina perguntou, embora já soubesse a resposta, que estava óbvia demais para ignorar. Garrett suspirou, passando a mão pelo cabelo, num gesto de frustração que o fazia parecer mais jovem e vulnerável que os 35 anos. Ela quer que eu volte para ela, seja em negócios ou romanticamente ou ambos. Mas não vai acontecer porque eu não sinto nada. Ele deu mais um passo, agora tão perto que Nina tinha que inclinar a cabeça para manter contato visual direto. O ar entre eles ficou denso e carregado de eletricidade quase palpável, que fazia a pele de Nina formigar toda. "E o que você sente por mim?" As palavras saíram da boca de Nina antes que ela pudesse censurá-las de forma inteligente. Garrett olhou para ela por um longo momento que pareceu durar horas eternas, seus olhos percorrendo cada traço do rosto de Nina como se estivesse memorizando. Quando respondeu, sua voz era tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir sobre os sons noturnos do estábulo cheio. "Eu sinto que você me assusta, porque em um dia você fez eu sentir mais do que senti em 3 anos inteiros de solidão." A honestidade brutal das palavras atingiu Nina no peito, como soco roubando seu ar e sua capacidade de pensar claramente. O momento foi quebrado pelo som de passos, e Tom apareceu na porta, chamando os dois para o jantar que tinha preparado. Eles se afastaram rápido demais, culpados demais, e Nina viu o sorriso conhecedor no rosto enrugado de Tom, que obviamente sabia exatamente o que tinha interrompido. O jantar foi estranho, cheio de conversas superficiais e tensão sexual não resolvida que pairava no ar como nuvem pesada e densa. Quando Nina finalmente se recolheu para o quarto naquela noite, deitou-se na cama macia demais e tentou processar tudo. Em apenas um dia, sua vida tinha virado completamente de cabeça para baixo, de formas que não conseguia processar completamente ainda. Ela tinha vindo para o Texas buscar experiência profissional, seguir a jornada planejada, nada mais que isso originalmente. De repente se via presa, não apenas por estradas bloqueadas, mas por sentimentos que não tinha pedido e definitivamente não precisava. Mas enquanto tentava dormir, sem saber que o pior, ou talvez o melhor ainda estava por vir, Garrett estava no escritório olhando para colinas escuras. Ele pensava em olhos escuros e sotaque brasileiro, e como seu coração tinha batido diferente pela primeira vez em anos longos e solitários. Garrett pegou o telefone, hesitou apenas um segundo e ligou para seu advogado pedindo que investigasse as referências de Nina. Ele odiava a si mesmo por deixar as palavras de Victoria plantarem dúvidas, mas era prático demais para ignorá-las completamente naquele momento. O que Garrett não sabia era que aquela ligação, aquela pequena concessão à paranoia que Victoria tinha plantado com maestria, teria consequências terríveis. Segredos sempre têm formas de vir à tona, e confiança quebrada raramente se conserta completamente. Não importa quanta boa intenção existe no coração. A tempestade que tinha trazido Nina até ali tinha passado. Mas outra tempestade muito pior estava apenas começando a se formar no horizonte distante.
A manhã do segundo dia amanheceu com céu limpo e ar fresco que cheirava a terra molhada e possibilidades infinitas esperando para serem descobertas. Nina acordou cedo, determinada a manter distância emocional de Garrett para sua própria proteção e sanidade mental naqueles dias que ainda restavam. Ela foi direto para os estábulos, sem passar pela casa, evitando conversas pessoais que pudessem complicar ainda mais a situação já complexa. Foi quando viu que a égua prenha estava claramente desconfortável, andando em círculos, suando mais do que devia normalmente fazer. Nina reconheceu os sinais imediatamente porque havia visto centenas de vezes na fazenda da mãe durante todos aqueles anos de aprendizado. A égua ia ter o potro hoje e ia precisar de ajuda porque algo não estava completamente certo com a posição do filhote. Ela correu de volta para casa. Encontrou Garrett tomando café na cozinha grande e vazia, e as palavras saíram urgentes e profissionais. A égua vai parir hoje e vai precisar de ajuda. O potro provavelmente está mal posicionado pela forma como ela está se comportando agitada. Nina disse com autoridade. Garrett ficou de pé imediatamente, confiança total na avaliação dela evidente, na forma como seguiu suas instruções sem questionar uma única vez. Eles trabalharam juntos nas horas seguintes, Nina comandando com autoridade surpreendente para alguém tão jovem e relativamente inexperiente aos olhos dele. Garrett obedecia como se ela fosse veterinária experiente de décadas, não voluntária viajante que dormia em van velha e surrada. Nina usou técnicas que havia aprendido com a mãe, combinadas com conhecimento formal da faculdade de veterinária que tinha feito no Brasil. Suas mãos trabalhavam com gentileza e firmeza. Sua voz murmurava palavras suaves em português que pareciam acalmar a égua num nível instintivo e profundo. Quando o potro finalmente deslizou para o mundo, saudável e forte com pelagem escura e pernas desproporcionalmente longas, Nina sentiu lágrimas de alívio. Quando olhou para Garrett, viu a mesma emoção intensa refletida nos olhos claros dele, que brilhavam de forma diferente agora. Como você aprendeu a fazer isso com tanta habilidade? Garrett perguntou, enquanto observavam a égua limpar o potro, com lambidas eficientes e instintivas. Nina sorriu ainda ajoelhada no feno, suor e sangue manchando suas roupas, mas expressão radiante de satisfação profissional que era inegável. Minha mãe me ensinou tudo o que sei sobre animais. Ela era uma mulher sábia que entendia a natureza. Ela respondeu com saudade na voz. Garrett se ajoelhou ao lado dela no feno, tão perto que seus ombros se tocavam criando faíscas invisíveis, mas palpáveis entre os dois. Nina sentiu calor que não tinha nada a ver com o esforço físico do trabalho que acabara de fazer salvando 2 vidas preciosas. Você é extraordinária, Garrett disse, e não era elogio casual, era reconhecimento profundo de alguém que entendia exatamente o que ela havia feito ali. O momento foi perfeito, íntimo, carregado de possibilidade, e é claro que foi exatamente quando Victoria decidiu aparecer de novo sem avisar. O som da caminhonete, cara rasgando o silêncio matinal, fez os dois se levantarem rápido demais, culpados demais pela proximidade que tinham permitido. Quando saíram do estábulo, encontraram Victoria descendo do veículo com expressão que misturava raiva mal disfarçada com determinação renovada de separar os dois. Começando cedo hoje, ela disse, os olhos correndo pelas roupas sujas de Nina com desgosto óbvio que não tentou esconder nem um pouco sequer. Garrett explicou sobre o nascimento do potro com orgulho na voz quando mencionou que Nina havia salvado ambos, mãe e filhote valiosos. Victoria forçou um sorriso que não chegou perto dos olhos gelados dela. Parabenizou Nina com palavras vazias que soavam mais como crítica velada. Rapidamente mudou de assunto para negócios urgentes que precisavam de atenção imediata de Garrett, que não podia ser adiada por mais tempo.
Nina aproveitou a distração para escapar, voltar para o quarto, tomar banho longo que lavava sujeira, mas não conseguia lavar a confusão interna. Estava se vestindo quando ouviu vozes através da janela aberta. Victoria e Garrett conversando na varanda logo abaixo da janela do quarto. Embora Nina não quisesse espionar de forma alguma, as palavras de Victoria chegaram claras demais para ignorar mesmo querendo fazer isso com todas as forças. Garrett, você precisa ser realista. Essa moça vai embora quando as estradas abrirem. Ela é viajante. É o que ela faz sempre. Vive numa van. Victoria disse com aquele tom que misturava preocupação falsa com veneno real e destilado ao longo de anos de prática. Mas eu estou aqui. Sempre estive. Eu entendo sua vida e seus negócios e esse mundo de uma forma que ela nunca vai entender porque somos iguais. Nina sentiu cada palavra como facada, especialmente porque eram verdadeiras em parte. Ela ia embora eventualmente. Tinha jornada planejada, lugares para ir e sonhos para perseguir. O resto do dia foi estranho, com Nina evitando Garrett sempre que possível, trabalhando com determinação quase maníaca nos cavalos, recusando convites para almoçar juntos naquela casa grande demais. Victoria notou a mudança e aproveitou cada oportunidade para inserir veneno disfarçado de conversa casual e amigável entre mulheres que sabem da vida. Comentários sobre como Nina não pertencia àquele mundo sofisticado e tradicional do Texas conservador que tinha suas regras rígidas de classe social. Cada palavra era escolhida para machucar, para fazer Nina se sentir pequena e inadequada diante da realidade que a cercava naquele rancho imenso. Funcionava porque tocava em inseguranças reais sobre vida nômade que ela havia escolhido, mas que às vezes a deixava sentindo-se sem lugar fixo. Quando o sol começou a descer pintando o céu de cores impossíveis, Nina estava exausta emocionalmente e pronta para o dia acabar rapidamente. Mas o universo tinha outros planos muito diferentes do que ela poderia imaginar naquele momento de fragilidade emocional e cansaço físico que a consumia. Tom apareceu correndo, rosto pálido de uma forma que Nina nunca tinha visto antes, naquele homem normalmente tão calmo e controlado sempre. Ele gritou que tinha princípio de incêndio no Pasto Sul e vento estava espalhando rápido demais para controlar sozinhos ou com poucos homens. Nina sentiu medo verdadeiro apertar seu peito, porque incêndio em fazenda era pesadelo absoluto, que todo fazendeiro temia profundamente e com razão. Garrett não hesitou nem por um segundo sequer. Já estava dando ordens, pegando equipamentos, ligando para bombeiros voluntários da região toda. Nina sentiu o pânico crescer quando lembrou dos cavalos que pastavam livremente naquela área específica do rancho grande e vulnerável. Os cavalos do Pasto Sul! Ela gritou de repente com desespero. Tem pelo menos 15 animais lá e eles vão morrer queimados. Garrett virou com expressão dividida. Precisava coordenar combate ao fogo, mas não podia deixar cavalos morrerem queimados vivos naquela tragédia que se desenhava. Nina tomou decisão antes que ele pudesse protestar ou tentar impedi-la de fazer algo perigoso demais para qualquer pessoa sã. Eu vou buscar eles, ela disse com determinação, que não aceitava argumentos ou discussões sobre o assunto delicado e urgente. Saiu correndo para a caminhonete antes que alguém pudesse impedi-la fisicamente, porque salvar animais era instinto mais forte que autopreservação sempre. A fumaça era visível quilômetros antes, coluna cinza e preta subindo como presságio terrível contra céu azul que começava a escurecer com a fumaça densa e sufocante que se espalhava rapidamente. Nina dirigiu rápido demais pela estrada de terra, coração trovejando no peito como tambor de guerra ancestral e primitivo.
Quando chegou ao Pasto Sul, a cena era pesadelo tornado realidade, fogo avançando com velocidade aterrorizante, empurrado pelo vento forte e implacável. Cavalos corriam em pânico completo, presos pela cerca que agora era armadilha mortal, ao invés de proteção, como deveria ser sempre. Nina saltou da caminhonete e começou a abrir portões, criando rotas de escape, gritando e acenando para guiar os animais aterrorizados que não entendiam. Mas 5 cavalos, incluindo a égua que ela tinha ajudado a parir, estavam longe demais, perigosamente perto do fogo que avançava sem piedade. Eles estavam completamente paralisados de terror, enquanto as chamas se aproximavam cada vez mais rápido, consumindo tudo no caminho. E Nina olhou para o inferno. Ela calculou o tempo que tinha e tomou a decisão mais insana da vida, sem pensar nas consequências para si mesma naquele momento. Ia buscar aqueles 5 cavalos, mesmo que significasse correr através de chamas para fazer isso. Mesmo que significasse morrer tentando salvar vidas inocentes. Correu pelo pasto, enquanto fumaça engasgava sua garganta, calor ficando insuportável, e quando chegou, viu que a égua tinha a pata presa em buraco. Nina caiu de joelhos, mãos trabalhando freneticamente para libertar o animal, falando em português palavras desesperadas, que eram metade oração, metade encorajamento puro. Finalmente, a pata se libertou com um puxão doloroso que fez a égua relinchar alto de dor, mas pelo menos estava livre agora. Ela empurrou os cavalos com toda a força que tinha, forçando-os a se moverem em direção à segurança relativa longe do inferno que avançava. Mas o fogo tinha avançado demais, enquanto ela trabalhava para libertar a égua presa naquela armadilha natural e cruel do destino. Agora não havia caminho direto para o portão. Chamas formavam barreira laranja e vermelha entre Nina e a vida que queria tanto preservar. Ela sentiu pânico real pela primeira vez, o tipo que paralisa e faz você entender com clareza absoluta que vai morrer ali naquele lugar distante. O único pensamento que atravessou sua mente enquanto o calor ficava insuportável e a fumaça queimava seus pulmões sem piedade era sobre Garrett. Nunca tinha dito a ele que estava começando a se apaixonar por aquele cowboy teimoso e fechado emocionalmente. Nunca teve chance de explorar o que poderia ser entre eles. O arrependimento era mais doloroso que a fumaça cortando sua respiração e queimando cada célula do corpo dela naquele momento de desespero total. Nina fechou os olhos, aceitando o fim que vinha rápido demais. Mas então ouviu algo impossível, o som de motor potente atravessando o próprio inferno. Ela abriu os olhos e viu a caminhonete de Garrett atravessando as chamas diretamente em direção a ela. A lataria pintando-se de preto pelo fogo. Ele estava gritando o nome dela com desespero, que rasgava o ar e tocava algo profundo dentro da alma dela, que respondeu imediatamente. Garrett saltou do veículo antes mesmo de parar completamente. Correu até Nina e literalmente a jogou para dentro da caminhonete com força que tirou o ar. Entrou atrás e acelerou de volta através das chamas, com habilidade que vinha de anos, dirigindo em situações impossíveis do Texas rural e selvagem. Nina fechou os olhos e se agarrou a Garrett. Sentiu calor intenso mesmo dentro do veículo blindado pela urgência do momento desesperado. Quando finalmente estavam do outro lado em segurança relativa, ela começou a tremer descontroladamente, adrenalina e medo e alívio colidindo de forma violenta. Garrett dirigiu longe o suficiente do perigo, parou a caminhonete e virou para ela com expressão que misturava terror e raiva e algo mais profundo. "Você é completamente louca", ele disse, mas a voz quebrava de emoção crua, e ele puxou Nina para abraço esmagador que tirou o resto do ar. "Você quase morreu. Você entende isso? Você quase morreu por causa de cavalos que podem ser substituídos, mas você não pode. Você nunca poderia ser substituída", ele disse contra o cabelo dela. Ele afastou Nina apenas o suficiente para olhar nos olhos dela.
e suas próprias lágrimas corriam livres pelo rosto sujo de fuligem preta. Eu não sobreviveria a perder você, Nina. Não depois de finalmente sentir vivo de novo, depois de 3 anos morto por dentro e sozinho, ele confessou. As palavras eram confissão e declaração e promessa tudo junto, e Nina sentiu todas as defesas desmoronarem completamente naquele momento de clareza. Eu te amo, ela disse, palavras saindo antes que pudesse censurá-las, honestas e cruas e verdadeiras demais para segurar por mais um segundo sequer. O beijo que Garrett deu em Nina foi desesperado e intenso, gosto de fumaça e medo e amor tão poderoso que parecia impossível conter. Eles se beijaram ali na cabine da caminhonete queimada, com som de sirenes de bombeiros chegando ao fundo e mundo literalmente pegando fogo ao redor deles. Mas nada disso importava porque tinham se encontrado no meio do caos. 2 almas que precisavam uma da outra desesperadamente naquele momento único. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes e marcados por fuligem e lágrimas que limpavam trilhas no rosto sujo, Garrett segurou o rosto de Nina. Como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo inteiro e de todos os universos paralelos que pudessem existir em dimensões desconhecidas. Eu também te amo, ele disse. E Nina viu verdade absoluta naqueles olhos claros que não mentiam e nunca mentiriam para ela novamente. Fica comigo, Nina, não vai embora quando as estradas abrirem. Fica e vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar contra todas as probabilidades. Nina queria dizer sim imediatamente, queria se jogar de cabeça naquela loucura linda que estava acontecendo entre eles de forma tão intensa e rápida. Mas a parte prática do cérebro gritava sobre vistos e legalidade e impossibilidade de simplesmente ficar nos Estados Unidos porque se apaixonou por um homem. Garrett, eu não posso simplesmente ficar. Meu visto de turista tem prazo. Eu não tenho permissão de trabalho. Não posso ficar mesmo querendo muito. Mas ele colocou o dedo nos lábios dela, silenciando as objeções práticas, com determinação de homem que tinha decidido lutar e não aceitaria não como resposta. A gente dá um jeito juntos, tem formas legais de você ficar. Posso te contratar oficialmente como veterinária do rancho, podemos pedir visto de trabalho. Garrett explicou. Só me promete que não vai desistir de nós sem lutar primeiro. Promete que vai me dar chance de te mostrar que isso pode funcionar de verdade. Nina ia responder, ia dizer sim, mas Tom chegou correndo com notícia de que o fogo estava controlado e todos os cavalos estavam em segurança. Eles voltaram para o rancho ainda de mãos dadas, sujos e cheirando a fumaça, mas irradiando algo entre eles que era impossível de esconder de qualquer pessoa. Quando chegaram, encontraram Victoria esperando na varanda, mas não era ela que demandava atenção naquele momento tenso e carregado de significados. Era o homem de terno caro parado ao lado dela, advogado que Garrett reconheceu imediatamente com afundamento de estômago que doía fisicamente. Ele tinha vindo trazer resultados da investigação sobre Nina que Garrett havia pedido, e agora se arrependia amargamente de ter solicitado por pura paranoia. O advogado estendeu o envelope para Garrett com expressão profissional que não revelava nada sobre o conteúdo das páginas ali dentro escondidas. Nina olhou entre Garrett e o envelope com confusão crescente que rapidamente virou compreensão dolorosa da situação toda montada por Victoria. Victoria praticamente vibrava de antecipação mal contida, e foi quando Nina percebeu que aquilo era armadilha orquestrada para máximo impacto dramático e destrutivo entre eles. Garrett pegou o envelope, mas não o abriu. Olhos fixos em Nina com expressão que parecia pedir desculpas antecipadas por algo terrível e irreparável. Nina, eu preciso te contar uma coisa. Victoria plantou dúvidas sobre você ontem, sobre suas referências e documentos. E eu pedi para meu advogado investigar. O choque no rosto de Nina,
Foi como tapa físico que deixou marca vermelha visível para todos que olhassem com atenção suficiente. Garrett viu o momento exato em que a confiança frágil que tinham construído rachou ao meio como vidro caindo no chão duro e frio. "Você investigou minha vida?" Nina perguntou, voz saindo pequena e machucada, de uma forma que fez Garrett querer morrer ali mesmo sem piedade. "Depois de eu salvar seu potro, trabalhar com seus cavalos, depois de tudo que compartilhamos, você ainda achou necessário investigar se eu estava mentindo sobre tudo?" Nina continuou com lágrimas caindo. As lágrimas eram de traição e humilhação misturadas, e Nina sentiu raiva crescer junto com a dor profunda que cortava como faca afiada no peito. Victoria assistia tudo com satisfação mal disfarçada, que brilhava nos olhos gelados como diamantes falsos sob luz artificial e cruel. Nina virou para Victoria com olhos queimando. "Você fez isso. Você plantou dúvidas nele porque tinha medo. Medo que ele estivesse sentindo algo real por mim." A acusação pendurada no ar como bomba, prestes a explodir a qualquer momento, com força destruidora e definitiva para todos os envolvidos. Victoria perdeu a compostura por um segundo, máscara escorregando. "E se fiz, você realmente acha que pertence aqui com ele neste mundo?" "Chega!" Garrett rugiu com voz que tinha autoridade, que fez até Victoria recuar um passo assustada pela primeira vez desde que chegara. "Victoria, sai da minha propriedade agora e não volte nunca mais. Nossa sociedade está oficialmente dissolvida e acabada para sempre", ele disse com firmeza. Victoria saiu furiosa sem olhar para trás, pneus cantando na estrada de terra em saída dramática que ninguém estava prestando atenção porque todo o foco estava em Nina. Garrett virou para Nina, envelope ainda fechado na mão, e estendeu para ela com gesto de rendição total de tudo que tinha e era. "Abre você ou joga fora, eu não ligo, porque eu não preciso de investigação para saber quem você é, Nina. Eu vejo você desde o primeiro momento." Nina pegou o envelope com mãos tremendo e leu o relatório que confirmava tudo sobre ela. Histórico limpo, sem nenhuma marca negativa contra seu nome. Ela deveria sentir vindicação, mas tudo que sentia era vazio, porque o fato de investigação ter sido necessária mostrava que Garrett não tinha confiado nela quando mais importava. "Está provado, então. Não sou golpista ou mentirosa. Deve estar aliviado agora com a confirmação oficial em papel timbrado", Nina disse com ironia amarga. Garrett começou. "Nina, por favor", dando passo em direção a ela, mas Nina recuou criando distância física que refletia o abismo emocional aberto. "Eu preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Quase morri hoje, me declarei para você. Descobri que você investigou minha vida secretamente." Cada palavra era como arrancar pedaço do próprio coração, ainda batendo e sangrando dentro do peito apertado demais para respirar direito. "Eu vou ficar no quarto hoje. Amanhã as estradas devem estar abertas e eu posso seguir viagem como planejado originalmente antes de tudo isso complicar." Nina se virou e entrou na casa. E Garrett sentiu o próprio coração se despedaçar, porque ele tinha feito aquilo, tinha machucado a única pessoa preciosa. Tom apareceu e colocou mão no ombro. "Patrão, se você ama aquela moça, então você luta mais forte que jamais lutou por qualquer coisa na vida toda." A noite foi longa e sem sono para ambos. Nina deitada na cama olhando para o teto, mente rodando em círculos entre raiva e amor e confusão total. Garrett no escritório olhando fotos de Sarah, mas pensando em Nina, percebendo que o que sentia era diferente e mais intenso do que tinha sentido antes. Quando o sol finalmente começou a clarear o horizonte em tons de rosa e dourado, ambos tomaram decisões que moldariam não apenas próprias vidas. Nina acordou com o sol já alto, percebendo que tinha finalmente dormido de exaustão nas primeiras horas da madrugada fria e solitária demais.
Começou a arrumar suas poucas coisas na mochila, com movimentos automáticos de quem tinha feito aquilo centenas de vezes antes, em tantos lugares diferentes. A bandeira do Brasil pendurada, a foto da mãe cuidadosamente guardada, roupas simples dobradas, e cada objeto era lembrança de que ela era viajante sem raízes. Nina desceu as escadas esperando encontrar casa vazia. Mas quando chegou na cozinha, ele estava lá sentado à mesa com 2 xícaras de café fumegante. "Senta", Garrett disse simplesmente, e havia uma determinação em sua voz que fez Nina obedecer, mesmo querendo apenas sair correndo antes que coração mudasse. Garrett começou sem rodeios. "Eu estraguei tudo. Deixei o medo e a desconfiança plantada por Victoria envenenarem algo puro e bom, que estava crescendo entre nós." Ele olhou para Nina com olhos vermelhos. "Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Eu te amo de uma forma que nunca amei ninguém. Então, estou te pedindo, implorando mesmo, não vá embora hoje. Me dá mais tempo para te provar que sou digno da sua confiança e do seu amor verdadeiro." Nina segurou a xícara de café, o calor aquecendo suas mãos frias, e sentiu lágrimas ameaçarem porque ela queria acreditar nele de novo e para sempre. "Garrett, não é só sobre a investigação. É sobre o fato de que eu sou viajante, não tenho raízes, vivo numa van velha, indo de lugar em lugar", ela explicou. "E mesmo que eu quisesse ficar, e parte de mim quer desesperadamente, tem a questão legal. Meu visto está acabando e eu não posso simplesmente decidir morar aqui." Garrett puxou papéis que tinha preparado durante a noite sem dormir. "Eu já falei com meu advogado de imigração durante a noite. Existem opções legais completamente viáveis. Posso te contratar oficialmente como veterinária-chefe do rancho. Isso te daria visto de trabalho temporário enquanto trabalhamos para conseguir algo mais permanente com o tempo." Havia desespero na voz dele agora. "E sobre você não ter raízes, Nina. Raízes não são sobre lugares físicos, são sobre pessoas e escolhas conscientes. Eu quero que você escolha aqui, escolha mim, escolha nós dois juntos, construindo algo real e duradouro que vale a pena lutar com todas as forças." Nina olhou para os papéis, para Garrett, para o futuro impossível que ele estava oferecendo em bandeja de prata polida, com tanto cuidado e dedicação verdadeira. "E se não funcionar?" ela sussurrou. O medo finalmente verbalizado em voz alta pela primeira vez desde que tudo começara de forma tão intensa. "E se eu ficar e descobrirmos que somos muito diferentes, que o que sentimos era só a intensidade do momento e nada mais que isso?" Garrett se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou na frente de Nina, pegando as mãos dela entre as suas, com delicadeza infinita. "E se funcionar?" Ele retrucou suavemente, olhando direto nos olhos dela, sem desviar nem por um segundo sequer da intensidade do momento. "E se ficar e descobrirmos que fomos feitos um para o outro, que esse amor vale cada risco, cada medo, cada obstáculo que ainda virá?" "Nina, você não vai saber a resposta se correr agora, sem dar uma chance real para o que sentimos um pelo outro de verdade e com profundidade." O momento foi quebrado por batida urgente na porta, e Tom entrou com notícia terrível que mudaria tudo de novo naquele instante crucial e decisivo. "Patrão, tem problema sério. Acabei de receber ligação da cidade. Victoria foi até o escritório de imigração e fez denúncia contra Nina dizendo que ela estava trabalhando ilegalmente." O choque no rosto de Garrett rapidamente se transformou em fúria explosiva que tomou conta de todo o corpo dele instantaneamente naquele momento. Mas Nina sentiu o mundo desmoronar, porque aquilo era exatamente o tipo de problema que poderia não apenas forçá-la a sair dos Estados Unidos imediatamente. Aquela cobra maldita. Garrett sibilou, já pegando o telefone para ligar para o advogado. Mas Nina o parou, com mão tremendo na dele com medo verdadeiro.
Não, Garrett, ela tem razão tecnicamente. Eu trabalhei aqui sem visto de trabalho. Era voluntária, mas ainda assim prestei serviços que podem ser interpretados como violação. A voz dela estava estranhamente calma, considerando o pânico interno que a consumia por completo naquele momento de desespero total e absoluto que tomava conta. Nina se levantou. Decisão tomada mesmo que partisse o coração em 1000 pedaços pequenos e afiados que cortavam por dentro sem piedade alguma. Eu tenho que ir embora, agora, antes que oficiais de imigração apareçam aqui e criem problemas para você também por me abrigar sabendo da situação. Lágrimas corriam livre agora, mas a voz era firme. Eu não vou deixar você perder seu rancho, sua reputação, tudo que construiu por gerações por causa de mim. Garrett tentou argumentar, tentou segurar ela, mas Nina já estava pegando a mochila, já estava caminhando para a porta com passos rápidos e determinados. Quando olhou para trás uma última vez, viu o homem que amava, com o coração partido, estampado no rosto marcado pela dor profunda e real. Ela correu para a van, jogou a mochila dentro e ligou o motor com mãos tremendo tanto que quase não conseguia girar a chave na ignição velha. Nina precisava sair dali antes que a coragem falhasse completamente e ela fizesse Garrett correr perigos que não merecia enfrentar por causa dela. A van sacolejou pela estrada de terra, e pelo retrovisor, Nina viu Garrett correndo atrás, gritando o nome dela com desespero que rasgava o ar da manhã clara. Mas ela não parou. Não podia parar, porque se parasse, não teria forças para partir de novo, e ele ficaria em perigo real e concreto por causa dela. As lágrimas caíam tão fortes que mal conseguia enxergar a estrada. E Nina dirigiu sem destino certo, apenas longe, sempre longe do rancho e do amor. Foi só quando estava a quilômetros de distância do rancho Stone Valley que Nina encostou na lateral da estrada e desabou sobre o volante chorando. Ela chorou por tudo que estava deixando para trás, por Garrett e pela possibilidade de futuro que mal tinha começado a imaginar com tanto carinho. Nina chorou até não ter mais lágrimas, e então ficou ali sentada em silêncio, olhando a estrada vazia à frente, se perguntando se tinha feito a escolha certa. A pulseira da mãe pesava no pulso, e Nina a tocou imaginando o que a mãe diria naquele momento de dúvida total e paralisante que a consumia. Garrett olhou para o telefone que foi direto para a caixa postal pela 5ª vez consecutiva e sentiu desespero ameaçar sufocá-lo como onda gigante e implacável. Nina tinha ido embora. Realmente ido embora. E ele não sabia como encontrá-la, porque ela era viajante sem endereço fixo que poderia estar literalmente em qualquer lugar. Foi só quando o sol começou a se pôr que Garrett teve a clareza que vinha de desespero absoluto e determinação renovada que queimava por dentro. Ele não ia desistir, não daquela vez, não de Nina, não do amor que tinha encontrado contra todas as probabilidades e expectativas sociais que existiam. Pegou o telefone e começou a fazer ligações, primeiro para o advogado para lidar com a denúncia maliciosa de Victoria e provar que era falsa e motivada. Depois ligou para detetive particular para rastrear a van de Nina, usando câmeras de trânsito e contatos em postos de gasolina pelo estado inteiro do Texas. A busca começou naquela mesma noite e continuou pelos próximos 5 dias, sem parar nem para dormir direito ou comer algo substancial que desse energia. Foi no 5º dia que, finalmente, teve uma pista concreta e real. Um fazendeiro de uma cidade a 3 horas dali ligou dizendo que uma brasileira tinha aparecido. Garrett não esperou nem terminar a ligação completamente. Já estava correndo para a caminhonete e acelerando pela estrada com o coração batendo tão forte que doía fisicamente. Ele dirigiu como se a vida dependesse disso, e de certa forma dependia, porque vida sem Nina não era realmente viver de forma plena e verdadeira.
Quando chegou à pequena fazenda nos arredores de cidade chamada Bandera, viu a van velha de Nina estacionada perto de um celeiro simples e modesto. O alívio foi tão intenso que ele teve que parar a caminhonete e respirar fundo várias vezes antes de conseguir continuar sem desmoronar completamente ali. Ele desceu e caminhou em direção ao celeiro, ouvindo a voz de Nina falando português com os animais, aquele tom suave que ele tinha memorizado e sonhado acordado. Garrett parou na entrada e apenas observou por um momento precioso, Nina ajoelhada ao lado de um cavalo ferido, trabalhando com dedicação absoluta e pura. Foi quando ela sentiu a presença e virou, olhos se arregalando em choque absoluto ao ver Garrett ali parado, como se tivesse aparecido dos sonhos dela repetidos. "Como você me encontrou?" Nina perguntou, voz saindo rouca de emoção acumulada durante 5 dias de solidão e arrependimento profundo e doloroso. Garrett deu um passo para dentro do celeiro. "Usei cada recurso que tenho, cada conexão que minha família construiu por gerações, porque não ia desistir de você nunca." Ele continuou andando até estar bem na frente dela. Victoria foi exposta. O advogado provou que a denúncia dela era maliciosa e sem fundamento algum de verdade. "Você está livre, Nina. Livre para ficar se quiser. Livre para escolher sem medo de deportação ou problemas legais que possam surgir no futuro próximo." Nina sentiu os joelhos ficarem fracos porque ela queria tanto acreditar, queria tanto que fosse simples assim depois de tudo que tinha passado e sofrido sozinha. "Garrett, eu corri porque fiquei com medo de amar você tão profundamente e depois perder como perdi minha mãe, que era tudo para mim", ela confessou. "Eu também tenho medo", ele confessou com honestidade brutal que tocava fundo na alma dela. "Medo de te perder, medo de não ser bom o suficiente para você sempre." Ele sorriu através da própria emoção. "Mas sabe o que descobri nesses 5 dias desesperados, sem você ao meu lado em cada momento do dia e da noite? Que viver com medo de perder é muito pior que arriscar e perder de verdade, porque pelo menos se arriscarmos teremos tido a chance de ser felizes juntos." As palavras atingiram Nina no centro do peito, derrubando as últimas defesas que ela tinha tentado manter erguidas contra o amor que sentia crescer. "Eu te amo", Nina disse, e Garrett a puxou para um beijo que tinha gosto de lágrimas e saudade e promessa de recomeço verdadeiro e definitivo para sempre. Quando se separaram, Garrett tinha uma última surpresa. "Tem mais uma coisa", ele disse, puxando pequena caixa de veludo do bolso com mãos tremendo levemente. "Esse anel pertenceu à minha avó. Eu sei que é cedo demais, sei que vamos assustar todo mundo, mas não me importo mais com o que é apropriado ou sensato neste mundo." Ele se ajoelhou ali no feno e Nina cobriu a boca com as mãos tremendo incontrolavelmente, enquanto lágrimas escorriam sem parar pelo rosto marcado pela emoção. "Nina Oliveira, você quer casar comigo? Quer me dar a honra de passar o resto da vida te fazendo feliz todos os dias que vier? Viajando o mundo contigo, construindo sonhos juntos e te amando mais a cada dia que passa, até o último suspiro que eu der nesta vida." Nina olhou para o homem ajoelhado, para o anel que representava gerações de amor e família Stone, para o futuro que de repente parecia não apenas possível. Como se todas as estradas que ela tinha viajado nos últimos 6 meses tivessem sido apenas um caminho tortuoso que a levava para aquele exato momento de clareza. "Sim", ela disse, voz saindo forte e clara, e sem nenhuma dúvida pela primeira vez em dias longos e solitários. "Sim, eu caso com você, sim para tudo." Garrett deslizou o anel no dedo dela, e Nina viu que encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para ela desde o início dos tempos. Como se o destino tivesse conspirado para juntar uma brasileira sem raízes com um cowboy texano preso demais em suas próprias raízes e tradições antigas e respeitadas. Eles se beijaram de novo,
E dessa vez, o beijo tinha gosto de futuro e promessa e amor forte o suficiente para superar qualquer obstáculo que ainda viria inevitavelmente. Ambos sabiam que a história deles estava apenas começando de verdade agora, que os desafios reais viriam na vida cotidiana, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. Nos meses que seguiram, a vida virou um turbilhão de planejamento e papelada e mudanças profundas. O advogado de imigração de Garrett trabalhou incansavelmente para conseguir o visto. Nina oficialmente se mudou para a mansão, e eles caíram numa rotina doméstica que era surpreendentemente fácil e confortável para duas pessoas que tinham vivido sozinhas por tanto tempo. O dia do casamento amanheceu com um céu azul impossível e temperatura perfeita, como se até o clima do Texas estivesse celebrando a união deles com toda a benevolência. A cerimônia foi ao ar livre perto do celeiro que agora abrigava a clínica veterinária nova. Um simbolismo que não passou despercebido por ninguém do retorno ao lugar onde tudo começou. Quando trocaram os anéis e o oficiante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi testemunhado por todos como mais que simples união de duas pessoas isoladas. Era a união simbólica de culturas diferentes, de histórias entrelaçadas, de futuros que sozinhos seriam incompletos, mas juntos formavam algo perfeito e maior que a soma das partes. A festa foi uma celebração como o Stone Valley Ranch nunca tinha visto em toda sua história de gerações. A comida era uma fusão gloriosa de churrasco texano. Garrett dançou com Nina sob as estrelas infinitas do Texas, que pareciam brilhar mais forte naquela noite específica e mágica de celebração do amor verdadeiro. Quando a festa finalmente terminou, nas primeiras horas da manhã seguinte, Nina e Garrett finalmente ficaram sozinhos na varanda, olhando para o rancho iluminado pela lua cheia. Então, Sra. Stone, Garrett disse puxando a esposa para um abraço apertado. Como se sente sendo texana oficial, agora depois de tudo que passamos juntos? Nina riu, aninhando-se contra o peito dele. Me sinto em casa pela primeira vez desde que minha mãe morreu. Me sinto como se tivesse finalmente encontrado onde pertenço de verdade. E se você chegou até o final dessa história linda de amor, que começou com uma tempestade e terminou com um casamento perfeito sob o céu do Texas imenso e acolhedor, então por favor se inscreva no canal agora mesmo para mais histórias que vão tocar seu coração profundamente.